Bem, pessoal, mais um vídeo de apoio teórico, esse tratando sobre sistemas de equações do primeiro grau, aqueles casos de sistemas mais simples, né, com duas variáveis, e o método resolutivo para esse vídeo é o da adição. Então vou resolver esses sistemas aqui por adição, até porque acredito que seja o método mais eficiente, né, e mais universal para a resolução de sistemas do primeiro grau com duas variáveis. Bom, o método da adição se baseia na eliminação de uma das variáveis pelo fato desta variável apresentar o mesmo coeficiente, mas com sinais trocados. Então, por exemplo, vamos pegar o sistema aqui dessa letra A, desse exemplo A. Eu tenho as variáveis A e B. Então, se por acaso fosse 5A em uma equação e menos 5A em outra equação, aí eu posso eliminar essa variável A e aí eu fico só com a variável B a ser calculada. Da mesma forma que se eu tivesse menos 8b em uma equação e mais 8b numa outra equação, eu também posso eliminar a variável b, restando só a variável a, que vai ser mais facilmente calculada. Bom, então vamos pensar aqui nesse sistema. Eu tenho a variável a com coeficiente 1 na primeira equação e com o mesmo coeficiente 1 na segunda. Então aqui não está acontecendo uma eliminação imediata, eu não posso cancelar 1A com 1A, porque o sinal é o mesmo. Se eu pensar 1A mais 1A, por adição, resulta 2A. Então a variável A ela não está cancelando imediatamente. Mas observando a variável B, observo que o cancelamento acontece de forma imediata, porque eu tenho mais B, ou ainda mais 1B, e menos B, ou ainda menos 1B. Então, mais B com menos B, o cancelamento ocorre direto, cancelamento imediato. Então, é justamente isso que eu vou fazer aqui nesse sistema. Vou fazer a adição, então, preparando aqui o traço para fazer a adição. A mais A é 2A e o cancelamento mais B menos B. E também a adição 25 mais 13, 38. Dessa forma, né, isolando A, eu fico com 38. Esse 2 aqui, eu multiplicando A, ele vai trocar de lado dividindo, né, aquela falsa passagem. Divide por 2. E aí o A resulta 19. Para eu calcular o B, eu escolho uma das duas equações, qualquer uma delas, e substituo o valor do A que eu encontrei. Então, vou escolher a equação primeira. A mais B igual a 25. E aí no lugar deste A eu vou colocar o 19. Então aqui eu tenho 19 mais B igual a 25. Isolando B, B igual a 25 menos 19. Lembra, né? Estou isolando B, esse 19 vai trocar de lado, vai trocar de operação na falsa passagem. 25 menos 19. E aí o B, 25 menos 19, é igual a 6. Portanto, o conjunto solução desse sistema apresenta como resultado 19, que é o valor da primeira variável A, e o 6, que é o valor da segunda variável B. Rapidamente, se eu quiser fazer uma prova real aqui, olha só, o sistema é A mais B igual a 25, e ao mesmo tempo A menos B igual a 13. Uma prova real se dá substituindo, né, os valores encontrados. O 19 aqui é o A e o 6 aqui é o B. Substituo então no sistema. Então o A é 19 mais B, que é 6, e aí 19 mais 6 realmente dá 25. Então se encaixou aí na primeira equação. E aí na segunda equação o A é 19, aí menos o B é 6, e 19 menos 6 realmente dá o 13. Portanto, esse sistema tem como solução a dupla, né, ou o par ordenado 19 e 6, ok? Bom, aí vamos para o segundo exemplo. Observa que no segundo exemplo eu não tenho nenhuma eliminação imediata. Por quê? Porque no x eu tenho mais 3x e mais 5x. Então aqui não está acontecendo eliminação. E o mesmo acontece na variável y. Eu tenho mais 2 e aqui eu tenho menos 1. Também não existe eliminação imediata. Mas
eu penso que se no lugar desse menos 1 aqui, ó, se aqui tivesse um menos 2, eu cortaria mais 2y com menos 2y. Então, no que eu penso? Eu penso em provocar o aparecimento de um 2 aqui na frente do y. Então, eu penso em plantar um 2 aqui, ó, na frente do y. Aí, mais 2y com menos 2y eu cancelo. Mas como que eu posso fazer com que apareça um menos 2 aqui, ou um 2 na frente desse y? Bom, multiplicando a segunda equação por 2. Então, observa que se eu multiplicar a segunda equação por 2, aqui, ó, vezes 2, vai aparecer um 2 aqui na frente do y. Então, é isso que eu vou proceder. A equação de cima não vai mudar nada, então eu vou repetir. 3x mais 2y igual a 26. E a de baixo toda ela é multiplicada por 2. Então, multiplica toda. 2 vezes 5x, 10x. 2 vezes menos y vai dar o menos 2y, que é o que eu queria. Depois vem o cancelamento aqui, ó. Então, eu consegui aparecer o menos 2 ali. E 2 vezes 13, 26. Então, tem que multiplicar toda a equação por 2. E aí, aqui é uma coincidência que, tá? Que deu 26 aqui e 26 aí. Poderia não ter dado o mesmo valor. Bom, e aí eu tenho esse sistema que é chamado de sistema equivalente, né? É um sistema que se refere aos mesmos valores de variáveis do primeiro. Bom, qual é a vantagem de ter esse segundo sistema aqui? Que está existindo o cancelamento de mais 2y com menos 2y. Então, fazendo esse cancelamento, olha o que acontece para mim aqui. 3x com 10x eu somo na vertical, 13x, os y se cancelaram, e aí 26 com 26 soma 52. Aí o x é igual a 52, esse 13 fica como divisor, né, na falsa passagem, lembra, né? Tá multiplicando o x, vem para cá, dividindo na falsa passagem, e aí 52 por 3 dá 4. Então, meu x está resultando 4. E para calcular o valor do y, como que eu faço para calcular o valor do y? Bom, o valor do y, eu escolho uma das duas equações e substituo o valor encontrado do x. Então, eu vou escolher a de cima, por exemplo. Poderia ser de baixo também, tá? É uma questão daí de escolha. Vou escolher 3x mais 2y igual a 26. Como o x é 4, ó, vou fazer bem devagar. Ó, eu tenho aqui 3 vezes 4 mais 2y igual a 26. Eu substituí esse x aqui, ó, pelo valor 4. E aí, eu tenho que 3 vezes 4 é 12, mais 2y igual a 26, estou fazendo bem devagar. 2y já vou ajeitando aqui para ficar sozinho, ó. Deixo aqui 26 e esse 12 troca de lado, né, fazendo a falsa passagem, menos 12. Do lado aqui continuando, 2y igual 26 menos 12, isso dá 14. E o y é igual 14 divide por 2, y igual a 7. É isso? E aí, então, eu tenho aqui como conjunto solução, né? Vou colocar aqui do lado, ó. Conjunto solução desse sistema ficou, primeiro, ó, como a variável x vem na frente aqui do sistema, ó, primeiro eu coloco o valor do x. O valor do x foi 4. E depois o valor do y, que resultou 7. Está aqui o par ordenado. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque pode ser que, de repente, pelo formato resolutivo, tu venha calcular primeiro o y e depois o x. Mas na hora de escrever o conjunto solução, tu tem que colocar sempre o valor na frente, aqui, ó,
no par ordenado, esse valor primeiro, ele corresponde à primeira variável que é expressa no sistema. Como o x vem primeiro no sistema, depois vem o y, então o primeiro valor tem que ser da variável x. Ok? Tenho mais dois exemplos aí na próxima lâmina. De novo aqui, ó, não consigo cortar x, ó, x aqui e x aqui, ó. 1x, 2x não dá para cancelar, porque eles têm mesmo sinal e valores diferentes. E também não consigo cancelar y com y aqui, ó, mais um y e mais 3y. Também não dá para cancelar. Mas aí, lembrando do exemplo anterior, observa que se aqui na frente desse y fosse menos 3, olha só, se aqui fosse menos 3y, eu teria o cancelamento de menos 3y com mais 3y. Ou ainda, se eu tivesse aqui na frente desse x, menos 2x. Menos 2x cancela com mais 2x. Então aí eu tenho dois caminhos a percorrer, né? Fazer com que apareça menos 3 aqui na frente do y, para cortar y com y, ou fazer aparecer um menos 2 aqui na frente do x, para cortar x com x. E aí é uma escolha pessoal, né? Tu vai definir como que tu vai proceder. Eu vou escolher eliminar o x, porque eu já fiz a eliminação do y no outro exemplo. Então, para não ficar sempre o mesmo princípio, eu vou eliminar aqui o x. Para eliminar o x, como nós vimos, é necessário que apareça aqui na frente desse x um menos 2. Como que nasce o menos 2 na frente do x? Multiplicando a primeira equação por menos 2. Então tá aí, ó, vou multiplicar a primeira equação por menos 2. Toda ela por menos 2. Então, fazendo isso, ó, menos 2 vezes x, isso dá menos 2x. Menos 2 vezes y, isso dá menos 2y. E menos 2 vezes 25, tem que multiplicar toda ela, dá menos 50. A de baixo, como não está sendo multiplicada por nada, eu só repito. Copio 2x mais 3y igual 55. E aí está o meu novo sistema, né? Um sistema equivalente ao primeiro. Qual a vantagem de ter feito isso? A vantagem é que eu percebo a eliminação da variável x, menos 2x, mais 2x. Então o cancelamento ocorre aqui na variável x, e aí eu opero por adição o restante do sistema. Menos 2y mais 3y, olha só aqui, ó, menos 2y com mais 3y. Operando isso, eu tenho mais um y, igual menos 50 com 55, isso dá mais 5. E aí o valor do y já está pronto, y igual a 5. Para calcular o x, eu escolho uma das duas variáveis e substituo. Logicamente, eu vou escolher a primeira, né, que está mais simples. X mais y igual a 25. Como o y é 5, olha como eu procedo. X mais o y, que é o 5, isso é igual a 25. Substituir o y por 5. E aí resolve. X é igual a 25, isolando, ó, esse 5 troca de lado, trocando de sinal, fazendo a falsa passagem. 25 menos 5, e o x é igual a 20. Na hora de elaborar o conjunto solução desse sistema, o que eu faço? Primeiro o valor da primeira variável, olha aqui, ó, o x vem primeiro no sistema, então na resposta vem primeiro o valor do x, que é o 20. E aí depois vem o valor do y, que o y está em segundo lugar, aqui está aparecendo depois do x no sistema, então vem o valor do y, que é 5. Então, mesmo que eu tenha calculado o y primeiro, olha só, ele vai aparecer em segundo lugar. Por que isso? Porque a posição dele dentro do sistema é depois do x, ele é a segunda variável. Ok? E aí eu tenho mais um exemplo, o exemplo D, que vai mais ou menos seguir a mesma estratégia. Olha só, eu posso
multiplicar a de cima por menos 3. Observa aqui, ó. Por que isso? Se eu multiplicar de cima por menos 3, qual é o meu objetivo disso? É fazer aparecer para o y aqui, ó, um menos 3. E aí ficaria aqui, ó, menos 3y para cortar com mais 3y. Então eu tenho esse caminho, essa possibilidade de multiplicar a primeira por menos 3. Mas observando aqui, ó, eu também posso pensar em transformar 2x em 4x, multiplicando por menos 2. Porque multiplicando de baixo por menos 2, esse 2 aqui se transforma em menos 4x, e eu corto 4x com menos 4x. Então, repetindo aqui rapidamente, ó, ou eu multiplico a de cima por menos 3, porque daí nasce aqui menos 3 para o y, olha aqui, ó, menos 3y com mais y cancela, ou eu multiplico a de baixo por menos 2, porque aqui esse 2 se transforma em menos 4, e aí menos 4x cancela com mais 4x. Então é uma escolha que tu vai ter que fazer aí, é meio pessoal. Eu vou escolher multiplicar de cima por menos 3. Então vou multiplicar aqui, ó, a de cima por menos 3. E aí vou eliminar o y, né? Então, multiplicando a de cima por menos 3, eu tenho aqui toda ela, ó, menos 3 vezes 4x, isso resulta menos 12x, menos 3 vezes y, menos 3y, e menos 3 vezes 22, menos 66. Então, nota que eu multipliquei esse menos 3, ó, por toda a equação. E a de baixo eu não multiplico por nada, eu repito, 2x mais 3y igual a 6. Olha a vantagem que eu tive em fazer isso. Fazendo essa multiplicação por menos 3, eu obtive aqui, ó, menos 3y e mais 3y. É o necessário para fazer o cancelamento do y. E aí eu somo, faço a adição na vertical. Menos 12x com 2x, aqui operando, ó, menos 12x com 2x, isso dá menos 10x, igual. Menos 66 com mais 6, isso dá menos 60. E aí o x é igual menos 60 divide por menos 10, e o x é igual a mais 6. Então o valor do x eu já encontrei. Para encontrar o valor do y, o que eu faço para encontrar o valor do y? Escolho uma das duas, ou a de cima, ou a de baixo, e substituo o valor encontrado, que é 6. Eu vou escolher a de baixo. Poderia ser a de cima, mas eu vou escolher a de baixo. Então a de baixo diz que é 2x mais 3y igual a 6. Como o x aqui, ó, é igual a 6, no lugar desse x, eu vou substituir por 6. Então aqui eu tenho 2 vezes o y, que é 6, mais 3y igual a 6. 2 vezes 6, 12, mais 3y igual a 6. Para isolar o y, vou deixar aqui, ó, 3y, aqui está o 6, esse 6 aqui do lado da igualdade, e aí vou jogar esse 12 para o outro lado, e quando ele troca de lado, na falsa passagem, troca a operação 6 menos 12. Continuando aqui do lado, eu tenho 3y igual 6 menos 12 é menos 6, e o y é igual a menos 6 divide por 3, y igual a menos 2. Conjunto solução desse sistema. Primeiro valor do x, que é a primeira variável, como nós vimos antes. Eu tenho aqui 6,
E o segundo valor é o valor do y, menos 2. Está aqui, ó. Ok? E aí nós vamos para um último sistema, um último caso, que é o exemplo E, que eu coloquei na terceira lâmina aí. Então observa. 2x mais 3y igual a 13 e 3x mais 4y igual a 17. Esse sistema aqui, ele está mais chatinho de resolver. Por quê? Porque eu não consigo transformar esse 2 aqui, ó, eu não consigo transformar em 3. Né? Porque o que seria o ideal? Que eu tivesse ali em cima, em vez de 2x, menos 3x. Para cortar, menos 3x com mais 3x. Só que eu não consigo transformar o 2 para 3. Não tem como multiplicar o 2 vezes alguma coisa e resultar 3. Não tem um valor inteiro para isso. Da mesma forma, se eu pensar no y aqui, ó, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 4. E aí não tem como multiplicar o 3 também para ele virar 4. Para cortar 4 com 4. Então nota que se eu multiplicar ou a de cima ou a de baixo por um certo valor inteiro, eu não consigo eliminar nenhuma variável. Quando acontecer isso contigo, que tu não consegue perceber um valor que multiplique uma variável, multiplique uma equação de forma que uma variável seja eliminada, é necessário multiplicar as duas equações ao mesmo tempo. Então, nesse exemplo aqui, eu vou multiplicar a de cima por um valor e a de baixo também vou multiplicar por um valor. E que valor ou que valores são esses? Bom, primeira coisa, tu vai escolher a variável que tu quer eliminar. E aí tu vai multiplicar de forma cruzada os coeficientes dessas variáveis. Vou explicar isso bem rapidinho assim, mas com calma. Vamos supor que tu queira eliminar a variável x. Eu até vou repetir aqui o sistema, esse aqui é mais chatinho. Ó, vou colocar aqui, ó, 2x mais 3y igual a 13 e aqui 3x mais 4y igual a 17, tá? Tá aqui o sistema que eu só copiei. Vamos supor que eu queira eliminar a variável x, tá? Eu quero eliminar o x. Então o que eu faço? Eu vou multiplicar a de cima por 3. Ó, por quê? Porque embaixo tem o 3 no x. E vou multiplicar a de baixo por 2. Por quê? Porque no x aqui eu tenho 2. Mas ao mesmo tempo percebo que o sinal aqui, ó, é mais 2 e aqui é mais 3. Como o sinal é o mesmo, e eu preciso sempre de ter sinais diferentes para eliminar, então um deles eu escolho para fazer menos. Então pode ser menos 3 e 2, ou pode ser 3 e menos 2. Aí é uma escolha também que tu vai estabelecer. Eu vou escolher aqui menos 3 e 2, por exemplo. E aí resolvo isso. Tá? Mas vamos supor que tu quisesse eliminar a variável y. Então vou aqui colocar o mesmo sistema, 2x mais 3y igual a 13, só estou copiando o sistema, tá? 3x mais 4y igual a 17. Vamos supor que agora a eliminação seja para a variável y. Bom, então eu vou multiplicar a de baixo por 3. Por quê? Porque em cima aqui, ó, eu tenho y com coeficiente 3. E a de cima eu vou multiplicar por 4. Por que eu vou multiplicar de cima por 4? Porque o y aqui está com a variável 4. E aí de novo, né, como os dois têm o mesmo sinal, ou eu multiplico aqui por menos 4 e mais 3, ou multiplico por 4 e menos 3. Então um deles tem que ser negativo. Então vou repetir aqui, ó, vai ser mais vezes menos 4 e aqui vezes 3, ou vezes 4 e aqui vezes menos 3. Um deles tem que ser negativo. Ok? Bom, então feita essa explanação, agora eu vou partir para a resolução propriamente. E eu vou ter que escolher. Eu vou eliminar o y. Tá? Então se eu vou eliminar o y, ó, eu quero eliminar o y aqui. Ó. Então eu vou multiplicar a de cima por 4
porque o 4 está aqui embaixo. E vou multiplicar a de baixo por 3. Por quê? Porque o 3 do y está aqui em cima. E aquela história, né? Como tem o mesmo sinal, ó, e eu preciso de sinais diferentes, um deles eu faço negativo. E tanto faz, eu vou escolher, sei lá, vou escolher o primeiro aqui, ó. E agora eu procedo às multiplicações. Então, menos 4 vezes 2x, isso vai resultar menos 8x. Menos 4 vezes 3y, menos 4 vezes 3 dá 12, menos 12y. Igual, menos 4 vezes 13, aí faz a multiplicação, né? Menos 4 vezes 13, 4 vezes 13 dá 52, menos 52. E agora de baixo, ó, vou multiplicar toda ela por 3. 3 vezes 3x, 9x. 3 vezes 4y, mais 12y, que é o que eu queria. Olha aqui, ó, vai cortar depois. E 3 vezes 17 dá isso 51. Está aqui o novo sistema. Vou cancelar, olha só, menos 12y com mais 12y, era o que eu queria. Menos 8x com mais 9x, a diferença aqui é 1. Então aqui já vai dar o x direto, ó, menos 8 com mais 9 dá 1. Então isso vai dar 1x. Igual, menos 52 com mais 51 dá menos 1. E o x já defini, x igual a menos 1. Para calcular o y, bom, para calcular o y eu escolho uma das duas e substituo. Vou escolher, por exemplo, a de cima. 2x mais 3y igual a 13. Então aqui eu tenho 2 vezes o x, né? Lembra que o x aqui, ó, foi menos 1. Mais 3y, que é o que eu quero descobrir, o y, igual a 13. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 3y igual a 13. 3y igual a 13. Esse mais 2, ó, faz a falsa passagem para o outro lado. E ele vai como mais 2. Continuando aqui do lado, eu tenho 3y igual a 13 mais 2, 15. E aí, y é igual a 15 terços. E o y é igual a 15 dividido por 3 dá 5. Conjunto solução do sistema vai ser estabelecido primeiro com o valor do x, menos 1. Depois o valor do y, 5. E era isso. Ok? Então tem uma pequena revisão sobre sistemas de equações do primeiro grau resolvidos pelo método da adição. Espero que o vídeo tenha te ajudado nos estudos. Fica o meu abraço e até a próxima.